Economia é com ela, Juliana Rosa. Tudo bom? Opa, peraí. Oi? Opa. Juliana Rosa, tudo bom com você? Tudo bem? O que você está aprontando aí, Weneg? Não, é que eu tinha fechado a tampinha do meu computador. Aí fica aparecendo o fundo e eu sumo. Tá vendo? Ah, entendi. É uma mágica. É uma mágica. Não tem que fazer mágica. Aliás, tem que fazer mágica para arrumar emprego. Juliana Rosa, desculpa. Vem cá. Os últimos números do emprego e desemprego. Eu vi que tem um número razoável de emprego e tem um número razoável de demissão. Quando você vê faz a subtração, não foi grande coisa, né? Comparado com outro período É, semelhante do ano pois, passado. pois é. Estou olhando aqui também esses dados detalhados. Boa tarde, Weneg, para você, para a Débora e para o Boa Fábio. tarde. Eu estava olhando aqui que o número em si acabou sendo maior do que o previsto. Esse dado de 142 mil empregos com carteira assinada que foram gerados no mês de julho. A previsão era abaixo disso. Aqui na média eu estava com uma previsão em torno de 137 mil vagas, então veio aí 142 mil. E foi só um pouco abaixo do número de junho, que apontava criação de 156 mil empregos formais. Então, assim, a primeira leitura, né, é que o dado acabou vindo melhor, porque veio mais forte do que a média das previsões, e porque reforça aquela leitura que a gente vem acompanhando do mercado de trabalho, que é um mercado de trabalho que vai desacelerando, que vai criando menos vagas ao longo dos meses, mas que é uma desaceleração que vem sendo mais devagar do que o previsto. Essa semana mesmo, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, estava num evento na segunda-feira e ele comentou sobre o fato de que a taxa de desemprego tem ficado mais baixo do que o previsto, mas que o interessante que ele apontava é que os salários eles vêm crescendo, mas bem devagar também. Então, que isso acaba sendo positivo pelo fato da gente ter mais gente empregada do que se esperava e, ao mesmo tempo, sem pressão inflacionária vindo dessa parte de emprego. Então, a gente acaba tendo duas informações importantes, né? Porque tinha o risco do mercado de trabalho mais aquecido do que se previa, acabar provocando uma queda mais lenta da inflação. E isso acabou não acontecendo. Então, eu achei interessante esse ponto que o Campos Neto comentou, que pode ser efeito de reformas estruturais, como reforma trabalhista, que vem gerando mais oportunidades de emprego com carteira assinada, porque hoje você pode contratar com carteira pessoas que trabalham às vezes só fim de semana, né? Por exemplo, num clube, num restaurante, em dias de maior movimento. Então, isso ajudou na formalização. E a outra questão, né, que você está colocando é que quando a gente olha realmente o número em si, parece que ele é muito positivo, mas ele é fruto de uma redução aqui no número de admissões de pessoas contratadas e desligamentos, ou seja, a gente tem, olhando aqui o dado de admissão, ele cai 0,8% em relação ao mês anterior, e as demissões elas caem também, mas elas caem menos. Então, quando a gente olha a admissão, principalmente, não parece que você tem, enfim, um dado tão forte e acaba reforçando um pouco isso, né? Eu acho que assim, você vai entrando numa fase do mercado de trabalho que ele vai caminhando mais para uma situação de menos aquecimento, né, do que acontecia nos meses anteriores, mas, de qualquer forma, acho importante a gente salientar esse copo meio cheio, que é o fato de que os números estão vindo mais fortes do que se previa, principalmente nessa parte de serviços, né, que está sendo ainda sustentado no pós-pandemia pelo consumo ainda alto. E vamos lá, né? Serviço é fundamental pelo tamanho que isso ocupa, né? 70% do PIB. Agora, eu achei engraçado, embora faça todo sentido técnico, você ouvir do presidente do Banco Central, que bom que o salário não subiu tanto, é uma coisa curiosa, né? Porque, puxa vida, que ruim que o salário, né, não subiu tanto. Mas quando você sobe o salário demais, aí você tem uma pressão inflacionária. Parece até
parece até uma loucura, né? Parece que é um economista falando, você fala, puxa vida, o sujeito não tem sensibilidade, ele deveria estar falando, olha, a gente quer que todo mundo ganhe salários mais altos, mas quando o salário não cresce muito, não tem pressão inflacionária. Fica parecendo, olha, notícia extraordinária, o salário não subiu. Claro que faz sentido, né, Juliana? Sim, Mas é sim. bom, é bom explicar aqui, eu acho que é legal você falar um pouco sobre isso, porque o crescimento da massa salarial também, embora tenha a questão do reflexo inflacionário, ele também tem um aumento da atividade econômica. Quer dizer, o aumento de salário ele tem que ser fruto, tem que decorrer da produtividade, do aumento de produtividade, e a economia brasileira não é uma economia produtiva, né, Juliana? A gente comparado a outros países do mundo, a gente não produz o mesmo por funcionários, o mesmo por trabalhador. Então, pagar mais para uma economia improdutiva, que o Brasil é, na comparação com os Estados Unidos, você pega alguns setores, construção civil, por exemplo, o Brasil faz uma construção de um jeito amador, né? Na verdade, é muito artesanal, né? E até por razões tributárias. Se você fizer de forma industrial, você vai pagar tributos mais altos. Então, eu queria te ouvir um pouquinho sobre o salário e a produtividade, que eu acho que é importante, né? Claro, claro. Primeiro, o ponto que você está colocando dos salários, que parece que realmente há uma comemoração, porque eles não estão subindo, eles até estão subindo, mas bem mais devagar do que se esperava para uma taxa de desemprego tão baixa para parâmetros brasileiros. A gente pode ter taxas de desemprego abaixo de 8% esse ano, que é uma taxa baixa para a economia aqui do Brasil. Quando a gente olha aqui, olha, né, os salários, eles crescem em relação ao mês anterior e crescem também na comparação anual. Está em torno aí o salário médio em torno dos R$ 2.000, R$ 2.032. E o que é interessante olhar aqui? Que a gente tem um fenômeno tanto da melhora salarial, que não é tão forte a ponto de impedir a queda de juros, né? Ou seja, ele não é um salário que pressiona a inflação, que vá preocupar nesse sentido. Então, é importante porque a gente consegue preservar a continuidade do emprego, né, da expansão do emprego, da melhora de renda, mas não a ponto de inviabilizar a queda de juros. Então, por esse aspecto que o Campos Neto destacou, que eu achei interessante. E também, Eneg, que eu acho interessante é que esse ganho de renda também acontece porque, estava olhando aqui um levantamento da LCA, da consultoria, eles ainda percebem muita gente se movimentando de trabalhos que aceitaram no pós-pandemia com rendas abaixo do que se tinha, né, porque as pessoas precisavam trabalhar, então o que pintou, as pessoas pegaram. E agora eles acompanham uma migração de salários mais baixos por salários mais altos, as pessoas conseguindo se realocar, muitas vezes, nas suas áreas de origem. Então, também é um dado interessante, né, importante de ver uma melhora qualitativa também do mercado de trabalho, né, as pessoas conseguindo sair de trabalhos mais precários e indo para trabalhos mais qualificados e que pagam mais. Então, acho que o resumo da ópera é que a gente consegue, olhando aqui as perspectivas, é que a gente vê a desaceleração do mercado de trabalho acompanhando a desaceleração da economia, mas o mercado de trabalho demora mais a reagir, né? A última coisa que a gente vê é o emprego reagir ao PIB. Então, agora, nesse segundo semestre, vai ficando cada vez mais claro que a gente ainda vai ter uma geração forte de emprego, a previsão está em torno de 1,5 milhão, mais ou menos, de empregos formais criados no ano de 2023, que é um número bom, porque a gente tinha uma expectativa mais perto de 1 milhão, né? Então, é aquilo, desacelera, mas temos boas notícias no mercado de trabalho. É isso aí, Juliana Rosa, Economia com você. A gente volta a conversar amanhã. Obrigado, Juliana. Beijão.